Bom, meus amigos, eu estava pronto para vir aqui defender e elogiar o Fernando Diniz, mas não dá, né? Não tem como. Trabalho muito fraco dele, quebrando recordes, só que recordes negativos. Vamos falar disso. Bom, pessoal, hoje numa derrota do Brasil pela Colômbia, numa derrota pra Colômbia, a escalação é essa aqui. No gol a gente tem o Alisson voltando à titularidade, o que me agrada, gosto do Ederson, mas acho o Alisson melhor do que ele, e aí você pode comentar aqui qual dos dois você prefere. Na zaga e nas laterais, dor, desespero, angústia, preocupação e desânimo. Enfim, o Marquinhos já não vive mais os seus auges. O Marquinhos me parece outro jogador. Gabriel Magalhães hoje não fez uma partida de Gabriel Magalhães do Arsenal. Mas assim, as laterais, os zagueiros não são bons. As laterais, eu vou guardar. Fica aqui comigo que eu vou te falar o que eu acho. No meio campo a gente tem Bruno Guimarães e André e tal, e um quarteto de ataque que assim, começou de que forma? Funcionando. A gente tem 4 minutos de jogo, 3, 4 minutos, e já um gol do Gabriel Martinelli, o primeiro gol dele. Gabriel Martinelli, que é um cara que eu já peço na seleção há um certo tempo, porque tem vez que ele é convocado, tem vez que não, só que em todas as vezes que tem convocação, mesmo quando não é chamado, eu acho que ele merece. Se você para ver os jogos do Arsenal, ele sempre tá lá, sendo um dos destaques. Na temporada passada o Arsenal quase foi campeão. Enfim, tá ele aqui, primeiro gol com a seleção. E olha só, numa bela jogada do Vini, que tabela, e o Vini de novo, o Vini deixa dentro da área e ele finaliza e faz aqui o primeiro gol dele aos 3 minutos e meio. Como eu falei, cara, o Brasil começou jogando bem. E era um começo que surpreendia, porque com 3 minutos a gente abre o placar numa excelente jogada, sendo que já tinha tido jogada antes que não resultou em gols. Então o que a gente tinha? Uma seleção brasileira que ia pra frente. E isso chama atenção porque na última partida nossa, contra o Uruguai, gol do Darwin Núñez e não sei o que lá, o Brasil não tinha conseguido fazer nada. Eu lembro que a gente chegou na metade, no intervalo do jogo, e meu Deus do céu, dava sono. Hoje não. O Brasil entra atacando, parece que o quarteto ia dar certo, de fato dá, consegue um gol, só que aí, a partir deste momento, as coisas começam a desandar, mas antes eu vou defender o Diniz um pouquinho, e você vai entender o porquê. Fica aqui comigo que você vai entender. Antes da gente começar a defender o Diniz, eu vou falar de outro cara que defende. Não eu defendo, mas ele defende, Alisson. Porque aqui o jogador da Colômbia tem um chute com muita gente na frente, uma bola que era difícil de se pegar, e o Alisson pega. Olha onde que esse cara tava, muita gente na frente dele, o Alisson vai lá e faz uma defesa. E aqui eu volto à discussão. Você aí que tá me assistindo, você prefere hoje pra seleção o Alisson de titular, o Ederson, porque ele joga melhor com os pés e também é um bom goleiro, ou outro? Quem você prefere? Eu, particularmente, apesar da derrota de hoje, eu sou Alisson titular. Mas o Alisson nunca fez grandes defesas em Copa. Beleza, concordo, inclusive fico com raiva por causa disso, mas assim, eu acho que ele não fez grandes defesas em Copa por falta de sorte. Você vê o desempenho dele no Liverpool, é um grande goleiro, que faz grandes defesas lá. É que na Copa meio que deu azar e tal, mas assim, eu particularmente ainda acho que este cara aqui merece a titularidade da seleção, e aí comenta o que você acha. Eu acho que a partida de hoje, apesar da derrota, prova isso. O Ederson é um bom goleiro, mas eu prefiro o Alisson aí, que vocês comentam o que vocês quiserem. Enfim, pessoal, aqui ele salvou. E aí, não durou muito tempo, porque assim, se no gol a gente tem uma abundância de bons jogadores, porque como eu tô falando, o Alisson é o meu titular, só que o reserva também é muito bom. O Ederson seria titular em quase todas as seleções mundo afora. Agora, essa abundância falta no resto do setor defensivo do Brasil. Os zagueiros, a gente tá com o Militão machucado há um bom tempo, e aí o Militão voltar é um cara que a gente tem, mas não tá disponível agora. A gente tem jogadores surgindo, tipo Beraldo do São Paulo, tipo Murilo, que tá indo bem no Nottingham Forest. A gente ainda tem uns caras ali em questão de zaga. Agora, as laterais, eu vou primeiro falar do Renan Lodge aqui, porque o Royal a gente vai tocar no assunto dele mais pra frente. Meu Deus do céu, não dá pra ter Renan Lodge de titular. Naquela época que ele entregou a paçoca contra a Argentina na final da Copa América, eu achei que o Tite estava sendo injusto com ele, porque ele entregou, a gente perdeu a Copa América num erro dele, e isso ele assumiu, só que aí o Tite meio que parece que pegou birra e não chamou ele mais, teve uns probleminhas lá e tal. Eu achava que na época talvez ele não era tão ruim, e ele era só um cara que deu azar e teve um lance em específico. Hoje eu acho que eu discordo da minha opinião da época. Meu Deus do céu. Ele, assim, é um cara que claramente decaiu. E, assim, meu Deus, como falta lateral no Brasil. Agora, o Emerson Royal, vamos deixar aqui, porque na sequência a coisa é pior ainda mais. O Brasil já tem um problema no setor defensivo. A partir do momento que a gente faz o gol, a gente começa a tomar muita pressão. Só que até aí, tudo bem. Até aí, normal. Eu já te falo por quê. Mas isso aqui não é normal. Machuca o Vinícius Júnior. A gente já tá sem o Neymar, que é uma queda, é um negócio que faz falta.
falta. Ah, mas o Neymar hoje em dia que nem isso, que nem... Faz falta. Neymar faz falta, aí pra piorar ainda mais. Machuca o Vinícius e aqui o Diniz, que é um grande personagem do jogo de hoje, ele comete o primeiro erro, na minha opinião, e eu quero saber a sua, que é colocar o João Pedro. Cara, eu gosto do João Pedro. Eu não acho que ele é um bagre e tal, que a imagem do jogo de hoje, a imagem que vai passar é isso, que o João Pedro é péssimo. Eu não acho que seja. Agora, eu também não acho que o João Pedro era pra ter entrado no lugar do Vinícius. Tipo assim, mudou a função total do time. O Vinícius é um cara de velocidade, que tava no ataque meio que improvisado, mas é principalmente um jogador de velocidade, e entrou o João Pedro, que não tem nada a ver com isso. O João Pedro, ele parece mais o estilo do Richarlison, tá ligado? Eu não entendi o que o Diniz quis fazer, e eu pensei o seguinte, mano, machucou o Vini, vai vir o Endrick. A gente tem 25 minutos, vai vir o Endrick. Aí entrou o João Pedro, eu falei, tá, ele tá poupando, porque, pô, realmente, o Endrick é um menino de apenas 17 centímetros, de apenas 17 anos de idade, e eu falei, pô, talvez ele não quer pôr o Endrick na fogueira. Só que aí ele põe o Endrick no final do jogo quando o Brasil toma uma virada, que eu acho que é um cenário até pior. Enfim, não faz sentido. Diniz, tem um ponto. Coisas ruins além disso. O Emerson Royal, agora a gente precisa falar dele. Primeiro, Luiz Dias aqui, balançando ele, vai pra lá, vai pra cá. Mano, tirou ele pra bosta. E aqui, a gente precisa parar e pontuar o lateral Emerson Royal. Meu Deus do céu, é muito ruim. Não dá. Com todo respeito, é um cara que é reserva do Tottenham, e o Tottenham já não é lá o time mais foda do mundo, apesar de que joga bem essa temporada, mas assim, né, gente, dá licença. E assim, o Emerson Royal não dá, cara, não dá. A gente vive uma escassez de laterais bizarra, e é bizarro porque se você olhar pro passado da seleção brasileira, quando o Cafu começou a ser convocado, muita gente que é nova não sabe disso, o Cafu era um cara que o pessoal na época falava, não sei se merece. A geração antiga duvidava do Cafu. A gente tem que se contentar com o Emerson Royal, irmão. Tem muita coisa que normalmente velho fala que, não, o Brasil hoje é uma merda, bom era antigamente. Tem muita coisa que eu acho que é exagero. Mas lateral não é não. Meu Deus do céu, como é ruim. Como é ruim. E assim, com todo respeito ao jogador, a pessoa e que não sei o que, ao atleta, não dá. Pra seleção brasileira não dá. Ele era uma avenida, ele parecia eu jogando bola. E isso é o pior dos xingamentos que eu posso fazer. Vamos dar sequência aqui, pessoal, porque o negócio é o seguinte. O Luiz Dias, encapetado que só, ele começa a puxar aqui e o André do Fluminense consegue impedir o primeiro gol dele já aos 30. E assim, o Luiz Dias é impressionante. Pra quem não acompanha a Premier League, é um cara que já chama atenção há muito tempo. Ele teve toda a treta aí, pra você que não viu, dos pais dele sendo sequestrados. E mesmo durante o sequestro dos pais dele, ele jogou bola, tá ligado? O cara é bizarro de bom, é assim, bizarro de um psicológico. E pra quem não viu, a mãe e o pai foi sequestrado. Aí, assim que aconteceu, ele perdeu um jogo, ele meio que pediu dispensa. A mãe dele foi resgatada, o pai não. O pai continuou sobre posse dos sequestradores. E aí ele decidiu jogar mesmo assim e jogou bem. Bizarro. O psicológico do cara, pô, é inabalável. Imagina o seu pai tá sobre sequestro. Enfim, às vezes a gente fala que, mano, um jogador sozinho não consegue fazer tudo numa seleção. O Luiz Dias meio que fez isso hoje. Mas beleza, vamos dar sequência aqui. Ele usou e abusou do Emerson Royal e assim terminou o primeiro tempo. Assim como o Brasil jogando muito mal, mas vencendo. E aqui eu entro no eu ia defender o Diniz. E por quê? Porque eu fiz o meu dever de casa e pesquisei o histórico desse confronto. E aí sabe o que eu descobri? Que a Colômbia é um time que sempre dá muito trabalho pro Brasil. A última vez que o Brasil conseguiu ganhar da Colômbia lá na Colômbia foi em 2003. 20 anos atrás. Na época, gol do Kaká e do Ronaldo Fenômeno. Ou seja, se a gente passou 20 anos sem conseguir ganhar deles uma vez lá, é porque o bagulho é doido. O bagulho é difícil. Então, assim, esse 1-0 aqui, mesmo jogando mal, eu tava pronto pra chegar aqui e falar com vocês, gente, tá bom. A gente ganhou só de 1-0 jogando mal, mas tá bom. Por quê? Porque tem 20 anos que a gente não ganha, e sempre é difícil, e que não sei o quê. Assim, eu tava pronto pra isso. As estatísticas tudo mostrava que ia ser difícil hoje, que não ia ter goleada. Aquele gol no começo é bizarro, porque desde 2003 também, nem Brasil, nem Colômbia conseguem, no jogo de um contra outro, chegar a 3 gols. Tipo assim, o Brasil não faz 3 gols na Colômbia e a Colômbia não faz 3 gols no Brasil. Todas as vezes que o time jogou desde 2003, só ganhou de 1 gol de diferença. Seja vitória do Brasil ou vitória da Colômbia. Só 1 gol. Enfim, deu pra entender? É um negócio que já era apertado. Então, esse placar aqui, mas o Brasil tá jogando mal, que não sei. Tá, beleza, tá bom. Estaria bom.
Mas aí a gente sabe o que aconteceu no segundo tempo. Então, pelo amor de Deus, o Brasil volta. Aqui tem uma foto do Rafinha só para ilustrar o seguinte. Volta jogando bem. Terminou o primeiro tempo ali tomando um sufoco, mas no segundo teve chances. Inclusive deixou de matar. Uma delas com o Rafinha, uma delas com o João Pedro, que numa das raras chances que ele recebeu um bom passe, ele se embolou com a bola, o que fez eu querer ainda mais o Endrick. Enfim, o Brasil teve chances. O Rodrigo também chutou e estava jogando muito, mas não matou. O Brasil, não nos esqueçamos, que voltou na primeira parte do segundo tempo jogando bem. Poderia ter feito 2-0 na Colômbia, o que seria, assim, por ser lá, o jogo lá na Colômbia, seria genial. Seria papo da gente vir aqui e falar, caralho, o Diniz fez e que nem o Tite conseguiu. E eu falo nem o Tite porque os números do Tite são muito... Enfim, a gente teve a chance, não matou, e aí aconteceu o quê? Aconteceu do Rodrigo ser substituído. O Rodrigo, eu acho que era questão unânime, eu concordo, você também. O Rodrigo era o melhor em campo, aí o Diniz erra pela segunda vez, já tinha errado com o João Pedro, erra colocando o Paulinho. Todo respeito, Paulinho. Primeiro, apesar de todo o respeito, eu acho que o Paulinho nem merecia a convocação, e aí já é opinião minha, não porque ele seja muito ruim, mas porque eu gostaria de ver o Marcos Leonardo. Mas beleza, entra, é um cara que tá bem, que tá jogando bem no Atlético Mineiro, que é o atual artilheiro do Brasileirão. Mesmo assim, eu acho que o Marcos Leonardo merecia. Mas enfim, entrou. Só que não era... Por que tirou o Rodrigo? O ponto aqui não é colocar o Paulinho, mas tirar o Rodrigo. Eu gosto do Rafinha, eu gosto bastante do Rafinha. Normalmente o pessoal critica ele, eu sou um dos caras que gosta do Rafinha. Mas hoje eu tiraria o Rafinha e tentaria outra coisa ali. Talvez o Endrick no lugar do... Sabe, alguma coisa. O ponto é, a gente pode pensar quem vai entrar que não sei o que. Agora, a gente não pode pensar, a gente não pode cogitar tirar o melhor jogador. Segundo o erro do Diniz. E aí, erro após erro, acontece o que já era para acontecer. Gol da Colômbia. A Colômbia, que já jogava melhor, com o Luiz Dias sendo o principal destaque, tem uma bola, cadê? Que vem lá da lateral para dentro da área, Luiz Dias de cabeça faz. Aqui não tem chance para Alisson. E depois, outro gol da Colômbia, relâmpago, um atrás do outro. De novo, Luiz Dias, cruzamento do Rames Rodrigues do São Paulo de cabeça, gol da Colômbia. E aqui sai ele comemorando. Primeiro, para pontuar aqui, que jogador espetacular, disparado, o melhor da partida. Comeu o jogo hoje, já estava bem no primeiro tempo, fez uma avenida do lado do Emerson Royal, inclusive para pontuar aqui, eu acho o seguinte, eu quero ver como que vai ser as próximas convocações, se bem que agora demora para ter uma convocação, porque assim, o Brasil perdeu o último jogo e empatou contra a Venezuela, e aí foi meio que obrigado a ter uma reformulação no ataque. Veio o Endrick, veio o Paulinho, veio o João Pedro, veio o PP, e agora na defesa? Está claramente ruim, vai ter uma reformulação? A gente vai começar a ver gente diferente? Não sei. Enfim, Luiz Dias aqui, craque do jogo, disparado o melhor, e aí tem até a imagem, que isso aqui é muito foda, do pai dele, que parece um tiririca, mas o pai dele, tipo, super emocionado, se pensar que há uma semana atrás esse cara estava sequestrado, e agora ele tá no estádio vendo o filho dele fazer gol na maior seleção do mundo, enfim, bizarro. Mas pra fechar, cara, o grande culpado pra mim aqui hoje, e eu quero saber a sua opinião, é o Diniz. Eu vou te falar o porquê. O Diniz errou tudo que tinha pra errar. Ele já tinha errado aqueles 2 pontos, Paulinho e João Pedro. Depois de sofrer uma virada, aí sim ele coloca o Endrick. Aí ele coloca, sei lá, o Douglas Luiz. O Veiga é convocado pra nada, nunca entra, eu não sei pra que ele é convocado. A gente tem erros atrás de erros. O Tite era um cara que muita gente não gostava, mas mesmo você gostando ou não, você tem que concordar aqui comigo que o Tite quebrava uns recordes difíceis. O Tite terminava a campanha dele de eliminatórias, sei lá, tomou 3 gols, era isso. O Diniz também quebra recordes negativos. A gente nunca tinha perdido pra Colômbia nas eliminatórias, agora perdeu. Obrigado, Diniz. A gente nunca tinha perdido 2 jogos seguidos de eliminatória, agora perdeu. Obrigado, Diniz. E vamos lembrar que o próximo jogo é simplesmente contra a Argentina do Messi. Será que a gente vai perder 3 jogos seguidos? Eu quero saber o que você acha. E sabe onde é que você vai me falar? Aqui nos comentários. Mas se você estiver vendo esse vídeo ainda agora à noite, na quinta-feira, assim que eu postei, eu tô ao vivo agora na Twitch, vem trocar ideia comigo. Vamos madrugar hoje falando desse jogo e reclamando do Diniz. Primeiro link da descrição vem pra live. E se você não tá vendo isso no momento que eu postei à noite, muito obrigado por assistir. Valeu, pessoal!